a gente vai falar de um assunto delicado, mas necessário. O impacto da inteligência artificial na violência de gênero. Você já ouviu falar em deepfake, aquela tecnologia que consegue criar imagens ou vídeos falsos, mas extremamente realistas. Agora imagina isso sendo usado para expor, humilhar e violar pessoas. Pois é, isso já está acontecendo. E para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, a gente vai conversar com Maxwell dos Santos, autor do livro Faces Roubadas. Faces Roubadas é um thriller contemporâneo que parte de um problema real: o uso de tecnologia e inteligência artificial para criar deepfakes, principalmente contra meninas e jovens no ambiente escolar. Maxwell, seja muito bem-vindo ao Gênios 3.0 e obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço o espaço, eu estou muito feliz por estar aqui. Maxwell, e para começar, o seu livro ele parte de um problema que é real: o uso de inteligência artificial para criar deepfakes. Esse fenômeno já pode ser considerado uma epidemia silenciosa no âmbito digital? Isso tem sido um grande problema. Na verdade, é uma evolução da violência de gênero, que se usa a inteligência artificial para poder fazer nudes de meninas, para expor meninos, humilhar. E na história fala de gente que faz esse tipo de coisa para poder vender, para fazer mercado de nudes de meninas, que é chamado de leilão, em grupos de Telegram. Ô Maxwell, e como você olhou para esse problema da sociedade, um problema real, vivido no cotidiano, e pensou em transformar isso num livro de terror contemporâneo? Na verdade, um IA ambientado numa escola de elite de Vitória, mas baseado em histórias que já ocorreram Brasil afora. Então, como que você fez toda essa curadoria a partir do momento que você teve a concepção dessa ideia? Como você fez toda a curadoria desses casos e tratou eles para tornar esse livro que a gente está vendo aqui hoje? Bom, a partir das histórias, eu comecei a montar o enredo, que tem duas protagonistas. A Bia, que é a influência, a menina mais popular do colégio, e a Mariana, que é a bolsista, a menina esforçada. Elas se unem para poder lutar contra os divulgadores desses nudes. O que faz elas entrarem de cabeça nesse caso é o suicídio de uma menina que foi exposta na internet por esse grupo de meninos. E no livro você fala também sobre roubo de identidade. E não é só uma imagem falsa, é algo mais profundo. O que está em jogo nesses casos? No caso aí, está se colocando a questão da exposição da intimidade, do cyberbullying também, da exposição da privacidade das meninas. As meninas estavam sendo expostas, alvo de todo tipo de ridículo. Muito importante que você traz, que é a cultura digital e os grupos online, como a chamada Red Pill. Como esses ambientes influenciam esse tipo de comportamento? A cultura Red Pill é extremamente danosa, porque ela distorce os conceitos de masculinidade. Ela exalta uma masculinidade tóxica, faz que os Red Pill tratam as mulheres como coisas para serem descartadas. Fala o Tiago, que é o antagonista, ele é adepto das ideias Red Pill. E quando a gente fala de responsabilidade, as instituições estão preparadas, as escolas, as famílias, as autoridades, quem está falhando mais hoje em dia e como essas instituições podem se preparar para esse tipo de assunto? Bom, a legislação brasileira ainda é muito falha quanto a essa questão do combate a esse tipo de prática. A legislação precisa urgentemente ser revista. E, para além disso, é preciso ter
políticas de conscientização do uso da inteligência artificial, das consequências do mau uso dessas inteligências artificiais. Ter toda uma conscientização dos adolescentes e jovens quanto ao bom uso da inteligência artificial. E quando a gente fala sobre o uso da inteligência artificial, das redes sociais, a gente fala de coisas que estão cada vez mais próximas do nosso cotidiano e cada vez de mais fácil acesso. Como os jovens que podem ler o seu livro para tratar isso de uma forma mais lúdica, podem fazer para identificar se estão caindo em algum tipo de golpe ou algo relacionado com a inteligência artificial e as redes sociais? Bom, a obra aborda os perigos de como os perigos desse uso. Nessa obra alerta como as consequências da exposição das meninas. A gente fala muito sobre a questão da misoginia, prega muito a questão da sororidade, como que quando as mulheres se unem para combater essa cultura de violência. E voltando um pouco na minha última pergunta que eu fiz para você, você traz tudo isso de uma forma lúdica para os adolescentes e para os jovens que estão nos acompanhando. Como que isso pode fazer para ajudar esses jovens no cotidiano, tratar isso de uma forma lúdica para eles? Bom, pela maneira lúdica, a gente conscientiza que não se deve fazer o que os antagonistas fizeram com as meninas do livro. Alerta sobre essa cultura de violência, alerta também sobre o machismo estrutural que rola dentro das escolas, sobre o conservadorismo, a indignação seletiva, em que as meninas são culpabilizadas por ter sido expostas. A Bia, por exemplo, ela acaba menos sendo culpabilizada pelo diretor da escola, pelo vazamento de vídeos íntimos dela, pelas fotos íntimas que vazaram. E é muito interessante falar que você transformou tudo isso num livro de terror. Como que esse elemento do terror ele se mistura com isso da tecnologia e da inteligência artificial? Na verdade, é um thriller, é um suspense, não é um terror. É um thriller urbano que aborda a violência de gênero por tecnologias digitais. E no livro, por exemplo, quais são essas ferramentas digitais que são utilizadas para bater de frente com essas meninas que são, então, utilizadas como vilão da história? Então, os meninos na história usam bots para poder despir as meninas e distribuir esse material, vende esse material por meio de criptomoedas. E agora, trazendo isso para o nosso âmbito real, saindo dessa coisa do lúdico e da questão da história, do ponto de vista legal e social, existem hoje ferramentas para combater esse tipo de crime ou a tecnologia está andando mais rápido que a regulação? As tecnologias têm andado mais rápido que a velocidade da luz. Então você acredita que hoje a regulamentação ainda não está tão preparada para essas ferramentas de inteligência artificial e tecnologia que estão cada vez mais avançadas, cada dia mais avançadas? É preciso haver uma regulamentação das tecnologias, é preciso haver uma regulamentação das inteligências artificiais, haver toda uma questão de educação quanto ao uso delas. Entendi. E olha, Maxwell, para fechar a nossa entrevista, quem vai fazer a última pergunta para você é o Samuel. Samuel, é com você. Qual que é a sua pergunta? Maxwell, a inteligência artificial por si só não tem intenção. Ela é uma ferramenta. Mas quando essa ferramenta passa a ser usada para amplificar violências que já existem, a gente está diante de um problema tecnológico, ou de um problema social, que a tecnologia só tornou mais visível. A meu ver, é um problema social amplificado pelo uso de tecnologias como a inteligência artificial, algo amplificado
Não é a inteligência artificial que é o problema. O problema é o mau caratismo de quem usa. Certo. Maxwell, eu te agradeço pela disponibilidade de participar conosco aqui do programa Gênios. Muito obrigado por ter conversado aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Samuel, eu confesso que esse tipo de assunto dá um certo impacto, porque a gente está falando de tecnologia de ponta, mas sendo usada para reproduzir violências antigas. O que você acha disso tudo? Exato. A tecnologia evolui rápido, mas o comportamento humano nem sempre acompanha no mesmo ritmo. Nesse caso, a inteligência artificial não cria o problema, ela escala. Antes, uma imagem falsa era difícil de produzir. Hoje, isso pode ser feito em minutos e espalhado em segundos. Pois é, Samuel. Ou seja, não é só uma questão de inovação, é uma questão de responsabilidade. E talvez até de educação digital, não é mesmo, Samuel? Com certeza. Não basta saber usar a tecnologia, é preciso entender o impacto dela. Senão, a gente corre o risco de transformar ferramentas poderosas em problemas ainda maiores.